Projeto de Lei número 20/2017, de autoria legislativa, dispõe sobre a proteção da formação moral de crianças e de adolescentes no âmbito municipal e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidade especial da criança e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica. Artigo 2º. Incumbe à família criar e educar seus filhos, crianças ou adolescentes, em consonância com o artigo 229 da Constituição Federal e artigo 1634 do Código Civil. Parágrafo 1º. Os pais ou responsáveis têm o direito a que seus filhos menores recebam a educação moral e religiosa que esteja de acordo com suas convicções, consoante disposto no artigo 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Parágrafo 2º. Órgãos ou servidores públicos municipais podem cooperar na formação moral de crianças e adolescentes, desde que, previamente, apresentem às famílias o material pedagógico, cartilha ou folder que pretendem apresentar ou ministrar em aula ou atividade. Artigo 3º. Os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo Poder Público Municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo se aplica a qualquer material impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático, paradidático ou cartilha, ministrado, entregue ou colocado ao acesso de crianças e adolescentes, bem como a folders, outdoors ou qualquer outra forma de divulgação em local público ou evento autorizado ou patrocinado pelo Poder Público Municipal, inclusive mídias ou redes sociais. Parágrafo 2º. Considera-se pornográfico ou obsceno áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto escrito ou lido, cujo conteúdo descreva ou contenha palavrões, imagens eróticas ou de órgãos genitais de relação sexual ou de ato libidinoso. Parágrafo 3º. Todo servidor público tem o dever de negar-se a ministrar às crianças e adolescentes conteúdo que entenda ser impróprio nos termos do caput deste artigo. Parágrafo 4º. A apresentação científico-biológica das informações sobre o ser humano e seu sistema reprodutivo é permitida, respeitada a idade apropriada. Artigo 4º. Ao contratar serviços ou adquirir produtos de qualquer natureza, bem como patrocinar eventos ou espetáculos públicos ou programa de rádio, televisão ou redes sociais, a administração direta ou indireta do município fará constar cláusula obrigatória de respeito ao disposto no artigo 3º desta lei pelo contratado, patrocinado ou beneficiado. Parágrafo único. O disposto nesse artigo se aplica a contratações de propaganda ou publicidade, assim como os atos de concessão de benefícios fiscais e creditícios. Artigo 5º. Os serviços públicos municipais obedecerão às normas estabelecidas pela Constituição e leis federais brasileiras e ao disposto nessa lei, especialmente os sistemas de saúde, direitos humanos, assistência social e de ensino infantil e fundamental. Artigo 6º. A violação ao disposto nesta lei implicará na imposição de multa de 15% do valor do contrato ou patrocínio e, no caso de servidor público municipal faltoso, em multa no valor de 5% do valor de sua remuneração ao tempo do cometimento da infração por cada ato ilícito, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e criminal. Artigo 7º. Qualquer pessoa jurídica ou física, inclusive pais ou responsáveis, poderá e o servidor público deverá representar a administração pública municipal e ao Ministério Público quando houver violação ao disposto desta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Do vereador Paulo Rodrigo Sestrem. Emenda supressiva ao número 1 ao projeto de lei 20/2017. Fica suprimido o artigo 6º do projeto de lei 20/2017, renumerando-se os demais, a fim de adequar justificativa, assim de adequar a proposta ao disposto no artigo 49, inciso 1 da Lei Orgânica, uma vez que a iniciativa de lei se versem sobre direitos, deveres e demais normas de conduta de servidores públicos, é privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Do vereador Paulo Rodrigo Sestrem. Parecer 41 da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Quanto aos aspectos constitucional e legal, é de técnica legislativa de atribuição desta comissão, não há vícios que possam macular o presente projeto de lei, sendo certa a competência do município em suplementar
a legislação federal e estadual, dispondo sobre a proteção à infância e à juventude nos termos do parágrafo 3º da Lei Estadual, dispondo sobre a proteção à infância e à juventude nos termos do parágrafo 3º do artigo 198 da Lei Orgânica. Ademais, a emenda apresentada adequa a proposta aos limites de competência legislativa delineados no referido diploma. Ante ao exposto, somos pela aprovação do projeto de lei em questão com a emenda supressiva número 1/2017. É o parecer: Marcos Deichmann, presidente da comissão; Ana Helena Bos, relatora; Davis da Silva, membro. Comissão de Serviços Públicos, parecer 42/2017. A proposta visa proteger a formação sadia de crianças e adolescentes em face de conteúdos impróprios, assegurando o respeito pela administração pública e condição especial de desenvolvimento psicológico de tais indivíduos. Opinamos pela regularidade do projeto de lei em sua emenda, recomendando a sua aprovação sem restrições. É o parecer: Leonardo Schmidt, relator; Ana Helena Bos, membro; Paulo Rodrigo Sestrem, suplente. Está em discussão os pareceres com a emenda supressiva número 1. É em discussão? Não, agora é só a emenda. Em votação. Foi aprovada a emenda e os pareceres com a emenda. Então agora está em discussão o projeto de lei 20/2017, excluindo-se o artigo 6º do projeto original. É em discussão. Vereador Paulinho Sestrem, por até 10 minutos. Boa noite novamente, boa noite a quem nos acompanha agora por todas as mídias sociais. Quero aqui dar boa noite hoje especial aos dois conselheiros do Conselho Tutelar, a Neide Dalmolin, ao Nathan Krieger, aos amigos Anderson, de infância lá, o Silvano, estou vendo também, o pastor Joel Filho, e tem vários amigos aí, o Éder hoje está aí também, os amigos do PRP. Mas enfim, presidente, eu vou falar hoje sobre um assunto muito importante, Esse projeto, denominado Criança Sem Pornografia, vem em defesa criança e adolescente. Então o MEC, algum tempo atrás, vem se atravessando de alguma forma até inconstitucional na educação realmente da família. Então eu até coloco aqui, Ministério da Educação, quem tem o direito de educar. Então esse presente projeto tem como objetivo 4 objetivos principais: mais proteção à criança e adolescente. Ele tem o objetivo de preservação dos direitos do próprio professor, que hoje às vezes o professor se encontra numa situação difícil com determinados materiais que se chega até a sua mão, proteção à família e também a dignidade humana. Tendo em vista que algumas coisas que a gente vai mostrar aqui, e o próprio presidente já leu o projeto, a gente vai conseguir discorrer um pouquinho sobre o tema. Então, família educa e a escola ensina. É o que eu aprendi em casa, é o que eu creio que a maioria dos nobres vereadores aqui, quem nos acompanha, também teve a sua educação vinda de casa. Mas, atualmente, há alguns anos, a gente vê que isso às vezes vem mudando. Até na fala do vereador Marcos Deichmann aqui, na questão das crianças, suicídio com aquelas idades, a gente fica realmente extremamente preocupado com o que vem acontecendo. Então, esse projeto está baseado não somente na lei aqui municipal, não, pelo contrário, na Convenção dos Direitos Humanos, no seu artigo 12, onde diz: a família tem o direito constitucional de criar e educar os filhos, e a ordem jurídica lhe incumbe o direito específico de estabelecer a sua formação e educação moral e religiosa. Ainda, conforme o próprio Código Civil, no seu artigo 1634, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir a criação e educação e representá-los até os 16 anos nos atos da vida civil. Ainda, o Código Penal, a corrupção de menores também, no seu artigo 218, induzir alguém menor de 14 anos, a satisfazer a lascívia ou de outrem, a pena, reclusão de 2 a 5 anos. E ainda nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que está aqui os conselheiros tutelares, conhecem melhor do que eu, Só vou destacar aqui o artigo 78, que as revistas, publicações contendo material impróprio, inadequado, crianças,
adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência do seu conteúdo. E no parágrafo único ainda diz que as editoras cuidarão para as capas que contenham as mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas como embalagem opaca. E às vezes a gente vê, chegando em escolas, né, e também em instituições de saúde, às vezes algumas sem o próprio texto da lei, né, que deve ser orientado aos profissionais dessas áreas, e principalmente aos professores. E, presidente, quero falar aqui, eu conversei com muitos professores, né, foi uma indagação que saiu essa matéria no Jornal Município. Quero agradecer aqui as comissões que atenderam, né, o pedido feito nessa tribuna por esse vereador, e a gente conversou com medo que ia ser alguma coisa muito pesada, mas não, a gente vendo aqui o que diz realmente a legislação. Alguns professores nos falaram: Paulinho, eu não tive essa formação jurídica no meu curso de pedagogia. Como isso é importante a gente levar hoje para a rua, para as escolas, né? O próprio secretário de Educação, Zé Canaro, vai poder explorar muito bem isso, né? Trazer mais segurança para a própria criança e adolescente. Ainda o artigo 241, até vou pular aqui, que fala de venda de pornografia também. E, por último, a nossa lei maior, né? A Constituição Federal. O artigo 221 fala: a produção e a programação de emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios. Lá no inciso 4, né, fala respeito, né, aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Hoje a nossa TV brasileira, né, não é fácil, né? E sem falar, né, nas redes sociais, que por aí as nossas crianças às vezes estão propícias a cair, né? E o artigo 226, né, a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Algumas justificativas importantes. Alguns artigos da lei eu não vou nem tocar no assunto, porque o próprio presidente aqui leu todo o artigo, todo o projeto. Mas o cuidado é muito pertinente, inclusive em razão do Brasil ser um dos principais destinos mundiais do turismo sexual, inclusive de pedófilos, sendo certo que a apresentação prematura ou inadequada de temas sexuais a pessoas em desenvolvimento pode colaborar, né, para a sua erotização precoce. Ainda, essa erotização precoce de crianças e adolescentes é responsável direta pelo aumento e violação da dignidade sexual de mulheres e também dos casos de estupro de vulnerável. O Ministério Público de São Paulo identificou em pesquisa publicada em seu site oficial em 2015, fui buscar essa matéria também, não vai ter tempo de passar aqui, grande incidência de condenações de adolescentes por estupro de vulnerável. E a erotização ainda ilegal e abusiva de crianças e adolescentes, inclusive em sala de aula, é responsável direta pelo aumento de crimes sexuais contra as mulheres. Então, às vezes, a maioria dos profissionais são profissionais bons, mas às vezes a sala de aula se tornou, às vezes, uma instituição secreta. Tem até orientação, às vezes, de isso você pode falar em casa, e isso não. Creio que não chegou nesse estágio aqui na nossa cidade, por isso esse projeto seria, né, para prevenir essa situação. E para finalizar aqui, né, assim, se a família possui tamanha responsabilidade legal face aos filhos menores, como a gente viu na toda a legislação brasileira, nada mais natural e necessário do que conferir aos pais o direito de decidir quanto à sua educação moral e religiosa, como visto. Não faria sentido conferir a terceiros, escolas, órgãos de saúde, etc., a prerrogativa de apresentar valores morais em desacordo com o seu conhecimento da família, ou sem conhecimento, né? Quando são os pais que têm o ônus de arcar com as consequências do comportamento dos filhos. E sempre é a família, né, que paga a conta, com toda certeza. Aqui alguns artigos importantes eu vou pular, porque o nosso presidente acabou lendo todos, né? E eu queria finalizar a minha fala aqui com esse vídeo aqui. Eduardo, pode passar ali? Agora veja só essa história. Um poema polêmico chamou a atenção dos professores de educação infantil da rede pública. O motivo é uma história em que um rei quer se casar com a filha. O livro foi enviado pelo MEC às escolas, mas algumas prefeituras já recolheram os exemplares. A história é contada num livro indicado para crianças de 6 a 8 anos. É a triste história de Eridegalda, a filha mais bonita de um rei que é pedida em casamento pelo pai. Um dia seu pai lhe disse: se quiseres casar comigo, será minha esposa, e tua mãe, nossa criada. A história surpreendeu professores de educação infantil. Só me vinha isso. Os meus alunos, como que eles iam pensar nisso? Um pai casar com a filha, incesto, como é que isso funciona? Então isso me deixou muito martirizada. Mesmo a gente sabendo que os contos de fadas, eles têm defeitos, eles têm problemas, mas a gente tem aquela questão do valor, do bem vence o mal. E ao pegar o livro e ler até o final, a tragédia era pior do que a do início. No poema, a filha se recusa a casar com o pai e é castigada. O rei tranca a filha numa torre. O quarto verso do poema diz: e só poderia comer carne salgada sem beber um copo d'água.
A menina implora água ao pai, mas ele reforça: não te dou um copo d'água, pois tu não quiseste ser minha. O delegado de proteção à criança lida diariamente com casos de abuso sexual. Ele acredita que a história pode levar crianças a encarar com normalidade o assédio em família. Uma criança que foi vítima certamente será revitimizada, ou seja, ela vai reviver toda aquela série de abusos e o sofrimento, o intenso sofrimento que ela traz consigo no dia a dia. E aquela criança que não foi vítima de nenhum abuso, de nenhuma violação de direitos, ela vai passar a entender que essa conduta é normal, ou seja, ela vai ter uma lição da escola, sobretudo vai trazer para dentro de casa, algo como se o relacionamento amoroso e sexual entre o pai e uma filha fosse algo normal, que nós sabemos que é absolutamente repugnante e que não pode ser aceito. Com tanto sofrimento, a moça acaba... Pessoal, tem mais vídeo aqui, eu tenho mais materiais, só que infelizmente o tempo é curto, né? Mas em função disso que a gente vê, esse material já chegou aqui na nossa cidade, já está em Brusque. Porém, nós tivemos uma notícia muito boa de alguns professores que a própria direção dessas escolas já seguraram, trouxeram até a secretaria e parece que vai ser recolhido e não vai ser utilizado, né? Então isso é muito importante, é uma notícia boa que o governo municipal já se posicionou contrário a isso. Outra situação que nós tivemos lá no bairro Limeira, conversando com uma diretora, teve uma situação de outra cartilha do MEC que foi levada para lá para uma estagiária, a qual a diretora me pediu para não citar o nome aqui, eu até ia parabenizá-la aqui publicamente, mas ela pediu para não citar, já também tomou as atitudes, os pais foram na escola, ela já automaticamente tirou essa cartilha de circulação. Então eu acho que é isso, a união de todos aqui, de quem participa da saúde, da educação dessas crianças, as famílias, né? Creio que vão ser fiscalizadores com a aprovação desse projeto, para que nós não tenhamos, né, situações como essa acontecendo aqui, debaixo do nosso nariz, às vezes, falando assim, né? Então, peço a votação dos nobres amigos, dos novos vereadores, que a gente possa realmente aprovar esse projeto que vai trazer realmente frutos para nossas crianças. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Jean Pirola por até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Pode continuar o vídeo do Paulinho ali, que nós queremos ver o desfecho dessa história, Paulinho. Todos três chegaram juntos, mas Iridegalda já estava morta. O livro vai se e faz uma competição. Mas o rei muda de ideia e faz uma competição entre cavaleiros para saber qual vai se casar com a filha. Todos três chegaram juntos, mas Iridegalda já estava morta. O livro com a história foi enviado pelo Ministério da Educação a escolas públicas de todo o Brasil. As escolas aqui da Grande Vitória também acharam a história inadequada para crianças. As prefeituras recolheram o livro antes que ele fosse distribuído aos alunos. Em nota, o MEC informou que o livro passou por uma avaliação da Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 e que a atual gestão está revendo a escolha dos livros didáticos. O texto nem é um texto tão rico, um texto que você fala assim, não, eu tenho que trabalhar porque é um bom texto. Não, não é. É um texto empobrecido. Eu acho que um texto que não deveria fazer parte. A editora responsável pelo livro disse que a obra reúne... Aí vem aquela pergunta, Paulinho. Quem aprova um texto desse, um livro desse pelo MEC para ser distribuída nas escolas públicas de todo o país? Quem fiscaliza? Quem verifica? Quem lê essas histórias? Ou, ao final, né? Quem é que dá a assinatura final para liberar um livro desse? Que, além de tudo, ainda incentiva a prática criminal. Cárcere privado, tortura, incesto. Vejam quantos crimes foram cometidos apenas num poema, dentro de um livro, que, a princípio, né, capinha coloridinha, uma historinha de Cinderela, de rei, de rainha, que é aqueles contos que nós contamos para os nossos filhos pequenos, sendo feito dessa forma. Né? É uma triste realidade. Aí fica aquela pergunta: quem libera isso? Quem fiscaliza isso? Nós vimos até se eu não me engano foi aí o ano passado, ano retrasado,
que nós discutimos muito nessa casa, Dr. Celso foi muito enfático e nós defendemos muito essa bandeira, nós não temos nada contra a opção sexual das pessoas. Agora não mexam com as crianças. A opção sexual é quando o adolescente já estiver com a sua formação psicológica adequada, ele vai escolher a sua opção. Mas nós vimos cartilhas do MEC que ensinava a criança a ser homossexual. E foi debatido aqui no Grupia essa situação. Uma hora vem uma cartilha que ensina crianças a ser homossexual, bissexual. Outra hora vem uma cartilha que ensina o incesto, a tortura, o cárcere privado. Daqui a pouco vai vir uma cartilha que vai ensinar a matar. É o que está faltando. É só o que está faltando. E vejam, isso não é nível nacional, não está longe de Brusque. As nossas escolas receberam esse material. E a Secretaria de Educação, pelo que o Paulinho acabou de falar, já está recolhendo esse material. Está aqui, na porta das nossas escolas, aos olhos e ouvidos dos nossos filhos. Por isso, Paulinho, eu te dou os parabéns por você ter levantado, abordado esse assunto, feito um projeto de lei. Vejam, nós temos que chegar ao ponto de fazer um projeto de lei para praticamente obrigar o poder público a fiscalizar com mais ênfase para não deixar a pornografia, o incesto, o homossexualismo, esses ensinamentos chegarem às crianças. Como nós debatemos aqui, cada um tem a sua opção sexual na sua formação psicológica adulta. Agora a lei estabelece, a Constituição é clara, as crianças vão ser educadas nos ditames da família. E aquilo que o Grupia defende aqui, família, pastor, é pai, homem, mãe, mulher e filhos. Posteriormente, quando tiveram uma educação psicológica já na fase adulta, faça a opção sexual que quiser. Eu sou católico, frequento a Igreja Católica, tive a minha educação nessa base de família, pai, mãe, e respeito muito pai e mãe. Tenho 2 filhos, ensino os meus filhos a educação familiar, mas não vou condená-los se quando forem adultos fizerem uma opção por um homossexualismo. Nem o meu filho e nem a minha filha. Porque respeito essas condições posteriores. Mas enquanto estiverem dentro do meu lar, a minha educação vai ser aquela educação que eu tive dos meus pais, que eles tiveram dos meus avós e que eles tiveram dos meus bisavós e assim por diante. E é essa educação, Paulinho, que nós temos que lutar, temos que batalhar, temos que brigar para que seja dadas nos nossos educandários, principalmente na educação infantil e até a 4ª, 5ª série. Parabéns mais uma vez, e tem total meu apoio, e peço aos vereadores que também votem favoráveis a esse projeto, que só vem trazer benefícios para a nossa sociedade e educação. Obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Jean Pirola. Em discussão, vereador Marcos, depois vereador Dr. Lima. Boa noite mais uma vez a todos. Gostaria de agradecer a presença do presidente do PEN, hoje aqui nessa casa, e também ao João Vitor dos Santos, o mais novo filiado ao partido do PEN. Seja bem-vindo. Com certeza você fez uma ótima escolha. Paulinho, não poderia deixar de vir aqui e lhe parabenizar pela essa iniciativa desse projeto de lei, né, que é um assunto que hoje debatido no âmbito nacional, né, devido a essa inversão de valores que hoje colocada, né, até pelas repartições públicas no nosso Brasil, que vem de encontro ao acabar com os valores, principalmente familiares, né, tirando a total autoridade dos pais, né, perante seus filhos. Eu tive um exemplo também
no ano passado, quando, né, postei aquela imagem da camiseta da União dos meus filhos, aí fui em várias entrevistas e tudo mais dos canais de televisão e rádio, e me deparei com vários psicopedagogos que se dizem inteligentes, que para mim não surtiram efeito nenhum, dizendo que a minha filha, que eu não poderia estar fazendo aquilo ali, porque eu estou, de certa forma, reprimindo a criança. Então eu não posso educar a minha filha. Eu achei um tremendo absurdo quando ele falou que a criança tem que ter total liberdade para saber o que ela quer ou o que ela não quer. Agora eu lhe pergunto, uma criança de 5 anos vai saber o que é certo ou o que é errado? Qual é a minha função de pai, então? É só botar no mundo e o resto que eu carregue? Entendeu? Parabéns, Paulinho, parabéns. Eu acho que isso deveria de não começar daqui de baixo, mas de lá de cima. Lá de cima, novamente, a buscar esses valores. Acabar com essa ideologia de gênero, com essa inversão de valores que começou nas escolas. Temos exemplo, recebi um vídeo hoje de um casal de namorados dentro da sala de aula, enquanto a professora dava aula, os 2 meninos sentados, se agarrando, se beijando em meio a toda a turma, e a professora pedindo respeitosamente para que não fizesse, e esses 2 indivíduos dizendo: quem vai proibir a gente de fazer isso aqui dentro? Então, o professor perdeu o valor, não tem mais autoridade sobre o aluno, depois foi para as Forças Armadas, que eu digo a Polícia Militar, né, e as pessoas que garantem a nossa segurança não tem mais segurança nenhuma. Hoje o bandido tem mais vezes do que o próprio policial. E agora querem implantar isso dentro da família também. Então, tudo que é errado agora é certo, e o que é certo passou a ser errado. Me conceda a palavra, Jean. Obrigado, Marcos. Parabéns pela tua manifestação. Eu só queria fazer um adendo no que tu falasse. O problema maior, sabe o que é? É o Estado querendo se envolver na educação familiar. Esse é o grande problema hoje. Eu vou dar um exemplo. Lei da Palmada. Se alguém aqui leu já a Lei da Palmada, vai ver, né, que se você der uma palmada um pouco mais forte, você pode ser processado. Aí eu pergunto para qualquer um. Eu apanhei do meu pai e da minha mãe. Levei chinelada, levei palmada, levei cintada, vara de marmelo, não tinha problema. Pergunta para os pais de qualquer um de vocês se não bastava o mais velho olhar que a criança já sabia o que estava acontecendo. E deixaram de ser educados? E como é hoje a nossa sociedade? Está aí o exemplo que você acabou de falar. 2 crianças se beijando na sala e mandando a professora calar a boca ainda. Esse é o grande problema hoje. Parabéns, Marco, pela tua... Isso aí. Obrigado, Jean, pelas colocações. Realmente também apanhei muito na minha vida, aprontei bastante também. Né? Nem por isso deixei de gostar, de amar os meus pais, e nem por isso me tornei um delinquente, né? Eu acho que tudo vai da educação de dentro de casa. Eu acho que a educação moral, né, a educação social realmente deve partir da família. Dos valores sociais tem que partir dentro da família. E não só o Estado é responsável por isso, como também levantamos ainda há pouco a questão do suicídio de adolescentes. Eu acho que a maior responsabilidade hoje são dos pais que esquecem os seus filhos hoje dentro de casa. Nessa vida competitiva e corrida que nós temos hoje, de trabalho, estudo e tudo mais, acabamos deixando de dar a atenção necessária ao filho que está dentro de casa. Esse é o maior problema. Onde é que ele vai buscar orientação? Fora de casa. Fora de casa são essas orientações que hoje nós temos no nosso Brasil. Então hoje, né, graças ao vereador Paulinho, estamos dando um passo enorme, né, nessa situação aqui na nossa cidade, e se Deus quiser, né, nós teremos um líder federal que bate nessa tecla, tá? Não estou aqui fazendo campanha, mas o que o deputado Jair Bolsonaro hoje luta até hoje é por isso, é para resgatar os valores familiares e acabar com essa inversão de valores, para que o brasileiro de bem possa novamente ter a dignidade de poder viver numa sociedade tranquila e organizada.
Tá? Então, mais uma vez, Paulinho, muito obrigado, eu agradeço, né? Te parabenizo como vereador e te agradeço como pai. Sou pai de 3 crianças e com certeza, como o Jean falou, tem a questão da lei da palmada, lá em casa também tem, a gente conta até 3, se 3 não resolver, leva a palmada. É assim que as coisas se resolvem. Lá em casa, a meu pai e a minha mãe nem contavam até 3, era palmada e nem perguntava o que era, né? Às vezes a gente levava sem saber. Mas mais uma vez, parabéns. Se eu pudesse dar 15 confirmações aqui, eu daria com certeza. Tem todo o meu apoio. E gostaria que todos também aprovassem esse projeto que de grande relevância para nossas crianças. Muito obrigado. Vereador Lima. Por até 10 minutos. Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade e imprensa. Também queria parabenizar o vereador Paulinho. Eu vejo que isso é um assunto bem polêmico, vai gerar muitas controvérsias dentro da sociedade, porque dependendo da forma como nos expressamos e como defendemos esse tipo de posicionamento, ele pode muitas vezes ferir determinados grupos de pessoas da sociedade. Mas uma das coisas que eu vejo que é muito importante na análise dessa situação, uma delas, as concessões públicas, elas são os canais de televisão. Eu fui criado pela televisão, na época que existiu em Curitiba 3 canais, o canal 12, que era a atual Globo, o canal 6, que era, acho que é Tupi, o Bandeirantes, e mais uma televisão que era do Paulo Pimentel no estado do Paraná. E essas concessões públicas são cedidas com favores para pessoas explorarem a comunidade e não oferecem nenhum tipo de educação. E a raiz de todo esse problema ela já é crônica, é o interesse comercial, porque a família é antieconômica. Um pai vai programar o futuro do seu filho, não vai desperdiçar dinheiro, ele vai estar sempre preocupado na administração do seu orçamento para programar a educação dos seus filhos. E hoje existe um interesse que eu vejo que é em cima do consumo. O consumo, a difusão do consumo no mundo todo, é consumir, é gastar. E hoje está se começando uma nova corrente, que é a corrente minimalista, onde você vai começar a se preocupar mais com a educação dos seus filhos, em começar a passar princípios e valores de ter a quantidade correta. Nós vemos hoje dentro do país, uma das coisas que vem ocorrendo é o consumo desenfreado, o egoísmo e a forma com que as pessoas perderam o parâmetro de quanto elas precisam de dinheiro. Esses escândalos que nós estamos vivendo é em cima dessa desproporção de quanto eu posso roubar e quanto eu preciso continuar roubando. Então tudo isso é um desvio e é uma criação, porque só existe grandes fortunas onde existem grandes misérias, porque a divisão é completamente desproporcional dentro da sociedade. Uma das coisas que foi falado, parece que isso não tem nada a ver, mas uma das coisas que é atribuída a grande parte dos suicídios de crianças é o fato de muitas vezes as violências sexuais, avô, pai, dentro de casa, são crianças que depois, às vezes, não se adaptam, criam problemas sociais graves e aos 10, 11, 12 anos. Eu até queria pedir que essa parte do suicídio, ela geralmente é bem reprimida. Psicólogos e psiquiatras não têm feito divulgação e solicitam que a imprensa e os órgãos de saúde não divulguem. Por quê? Porque isso cria uma nova ideia, é uma criação dentro da cabeça de uma criança. Quando você começa a propagar e dá os números do suicídio, você dá uma nova ideia para quando se tem um problema, o suicídio passa a ser uma outra solução dentro de uma relação de soluções para esses problemas. Eu vejo que como esse problema é muito complexo, ele deve passar por isso, e como eu tinha colocado com relação às concessões públicas, as concessões públicas, um dos poucos programas que passam de educação nesses canais abertos, que são os canais onde a população de baixa renda tem mais acesso. Quando você quer comprar alguma porcaria, alguma coisa pornográfica, ele tem que ser pago. Deveria ser nesses canais onde você paga. Se você vai
pagar alguma coisa que não tem nenhuma finalidade educativa, isso tem que doer no bolso como a multa dói. Você deixa de cometer algo errado porque você paga uma multa. Agora, os canais abertos, que são concessões públicas, onde é colocado para alguns poucos explorarem a população, vendendo produtos e ainda vendendo lixo e porcaria. Porque se a gente começar a ver, um dos poucos programas que eu vejo, o Globo Rural passa às 6 horas da manhã no domingo. Programas educativos que tragam algum tipo de crescimento para as pessoas são muito pouco difundidos. Agora, se começar a colocar porcaria, passa no domingo, é Faustão, outros programas do mesmo nível, onde se você pegar e fizer uma análise, não existe nada que preste nesses programas. Geralmente é interesse comercial e de vender lixo. Por isso que eu disse, com relação a essa nova geração minimalista, as pessoas estão aprendendo a direcionar, a olhar quanto da sua vida vai ser destinado a comprar porcaria e a comprar o que o marketing diz que você precisa ter. As pessoas estão começando a aprender a valorizar filho, família, a dar algum tipo de futuro para o seu filho, independente da compra de produtos que eles não necessitam. Queria parabenizar novamente o vereador Paulinho. Eu sei que isso vai ser bem polêmico, se a gente não souber conduzir tanto a explanação desse projeto, a gente vai enfrentar correntes que vão acabar nos confundindo. Eu vejo que o projeto, como foi colocado aqui, ele é bem correto, ele vai dar a liberdade para que as pessoas tenham a liberdade de tomar suas posições quando tiverem discernimento para tomar essas decisões. E não quando você pega uma criança que não tem capacidade para decidir e aonde existe interesses escusos fazendo esse tipo de indução para as escolhas, muitas vezes, que a gente considera aparentemente uma deturpação. As pessoas colocam que você é homofóbico. Não tem nada a ver com homofóbico. Eu até reforço aqui, tenho 4 filhos e respeito as decisões que eles tomarem para a vida deles. Agora, enquanto eles estiverem num processo de educação, eu vou ser justo e vou dar as informações necessárias dentro do meu lar para que eles tomem as decisões que eles tiverem, que eles tenham discernimento. Mas eu não vou induzir algum tipo de ideia minha, eu respeito a decisão deles, decisões profissionais, decisões na educação, decisões do futuro deles. Eu nunca faço essa indução. Isso é muito complexo e muito subjetivo. Se a gente não tomar cuidado, muitas vezes a gente faz um direcionamento. Obrigado. Vereador, a parte. Uma parte. Obrigado pelas palavras, vereador, e também os outros vereadores que o antecederam. Na verdade, só vai fazer confusão ou tentar criar polêmica quem não lê o projeto. Quem lê o projeto vai ver que está super claro, né? Nós estamos baseados em todas as leis que tem nesse país e como o vereador, o presidente vereador falou, é o quê? É proteção à nossa criança, né? Nós estamos protegendo a criança e o adolescente. Então acho que está bem claro, se alguém tentar usar de má fé, vai ser facilmente, né, resolvido, tá bom? Obrigado, vereador. Parabéns. Em discussão, o vereador Davis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plateia que nos assiste, boa noite, aos funcionários desta casa também e aos colaboradores da imprensa, boa noite e bom trabalho também. Também tenho posição a favor a respeito desse projeto, deixo aqui também os meus parabéns em nome da bancada do PMDB, do vereador Manico também, estendida ao vereador Paulinho Sestrem pela ideia, né, por ter colocado essa ideia num documento, que é esse projeto de lei, agora apreciado pelos nobres vereadores e tenho certeza que vai ter aprovação. Quando eu tive conhecimento da lei, do projeto de lei, também fiz questão de encaminhar cópia do projeto junto à Secretaria Municipal de Educação, né, para que também funcionários do Executivo pudessem também dar uma analisada sobre todo o projeto, toda a proposta, na qual confirmo que, por parte do governo, a proposta de projeto foi bem aceita, vai ser com certeza sancionada esse projeto de lei, aprovado aqui mais tarde também pelo prefeito municipal, e com certeza merece os parabéns, o Paulinho e nós todos aqui que vamos dar vida a esse projeto de lei, para naturalmente contribuir, né, para que a Secretaria Municipal de Educação, para que o governo municipal, para que os professores,
diretores de cada uma das mais de 60 unidades, né, escolares que são controladas hoje pelo município de Brusque, né, pela municipalidade, possam colocar isso aqui em prática. Me fez recordar aqui rapidamente, todos os vereadores que me antecederam já falaram tudo sobre esse projeto, né, ele é um projeto bacana e com certeza vai nos ajudar, mas me faz recordar, senhores vereadores, lá a década de 80, eu comecei em 1979 no Colégio Feliciano Pires, e naquela época, quem é um pouco mais das antigas vai lembrar das disciplinas, o SPB, Organização Moral e Cívica, né, que foi desde 1960 e alguma coisa, eu peguei ali 62 até 93, fez parte ali, depois acabou tendo outras mudanças aí pelo que a gente acompanhou. Mas lá na década de 80, essas disciplinas, o professor Rogério, que é vereador, está conosco aqui, sabe o quanto contribuíram, né, para a formação cívica das pessoas. Como faz parte de um indivíduo saber o que é uma pátria, saber o significado de cantar todo o hino nacional, um hino do município de Brusque, o hino de Santa Catarina, como faz parte do civismo, né, ter o respeito também à pátria, no sentido de toda sexta-feira fazer aquela homenagem à bandeira e poder estar decorando algum tipo de texto que faça essa homenagem. Tudo isso, muitos agora eu falando aqui, tem essa lembrança, uma lembrança positiva. E essa proposta de lei, que com certeza vai ser aprovada, vem também trazer situações, né, que vão contribuir para que material desse tipo, que a gente viu ainda há pouco, não chegue jamais nas mãos de crianças, de adolescentes. Também tenho 2 filhos, um menino e uma menina, e não queria ver meus filhos de posse desse tipo de material, que não leva nada a lugar nenhum e ainda com certeza vai prejudicar e muito. Que tipos de histórias desse tipo não existe, principalmente de estar circulando dentro de escolas, né, nos nossos filhos aí. Parabéns pela proposta, Paulinho, parabéns por esta Câmara por ter analisado, e as comissões já, de uma certa forma, já aprovaram, né, pela importância do projeto, e trago novamente aqui o apoio também do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, apoio total, integral a essa matéria. Obrigado. Obrigado, vereador. O vereador Ivan Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados amigos que ainda encontram-se aqui acompanhando a sessão. Vereador Paulinho, bons projetos realmente têm que ser enaltecidos. E Vossa Excelência nos traz hoje um projeto que realmente mostra que nós temos que cuidar e cuidar muito das nossas crianças. Até porque não está acontecendo isso com o governo federal. Ao invés de evoluir a educação, ela está regredindo nesse sentido. Então isso nos deixa entristecidos. Eu me recordo, vereador, presidente Jean, quando aportou aqui nesta casa o Plano Municipal de Educação. Você não se recorda disso? E neste Plano Municipal de Educação, que ele vem um esboço do plano, o Plano Nacional, né, de Educação, e os municípios adequam a sua realidade nesse plano. Mas veio inserido nesse Plano Nacional da Educação, para que se passasse despercebido, a implantação da ideologia de gênero. 5 tópicos com respeito à ideologia de gênero. E ali nós tivemos o cuidado de retirar esses tópicos através de uma emenda apresentada, se não me falha a memória, pelo então vereador Dejair Machado, que levantou essa questão aqui na Câmara, trouxe aqui, vereador Paulinho, as cartilhas, lembra disso, presidente? As cartilhas que eram apresentadas, inclusive com desenhos do sexo masculino e feminino, como é que se fazia, né, como é que nasciam as crianças. Até esse ponto, o MEC chegou a querer implantar nas escolas aqui do nosso país. Isso realmente nos deixa revoltados, porque nós que somos um pouco mais velhos, um pouquinho só,
né, nós começávamos a trabalhar aos 14 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com carteira registrada, na época, carteira de menor, 14 anos de idade. E hoje não pode. Hoje é proibido. Tem que ficar em casa, no computador, no celular, jogando. E querer implantar na memória deles que eles podem usar banheiros coletivos, brinquedos coletivos, porque é tudo igual. Essa é a ideologia de gênero. É tudo igual. Assim dizia o governo. Ora, nós temos o direito de optar, né, qualquer situação, a partir do momento que nós temos capacidade para isto. Não quando nós somos crianças. É como diz o vereador Marcos. Como é que uma criança de 3, 4, 5 anos vai poder, né, entender uma situação como esta? Nós, pais, é que temos que tomar cuidado por elas. A obrigação é dos pais. A educação são os pais que dão. A escola lhes dá o ensino. Mas a educação somos nós. Somos pais. Porque as crianças são fora o que elas são dentro de casa. Essa que é a realidade. Se você educar bem o teu filho, né, pode até desviar, isso acontece, às vezes questão de amizade, você desvia para droga e tal, isso acontece, mas na maioria das vezes vão ser bons cidadãos, boas cidadãs, porque receberam uma boa educação. E aqui eu quero enaltecer, presidente, o trabalho do grupo, que luta em defesa da família, de forma incansável, devidamente comandado pelo Paulo Cons, que faz um brilhante trabalho nessa questão, e junto com mais um grupo de pessoas que o seguem, lutando pelos conceitos morais, éticos, que estão querendo desvirtuar, que o governo federal, através do MEC, está querendo desvirtuar. Isso nós não podemos deixar passar, senhor presidente. Nós víamos antigamente as censuras na televisão. Não eram qualquer coisa que podia ser passada. Claro, às vezes até demais. A mais do que deveria. Mas pelo menos na época nós não tínhamos essa vergonha que nós temos hoje na TV. Nós vimos hoje, passa na televisão cenas de sexo que nós mesmo ficamos envergonhados na frente da nossa família. E isso passa, dando a oportunidade de crianças assistirem. A TV Globo, ela tem o prazer de querer implantar em todas as suas novelas situações que são combatidas pela família. Nós todos sabemos do que eu estou querendo falar, senão amanhã vão me culpar de querer dizer que o Ivan é isso, é aquilo, né? Nós todos sabemos. Querendo implantar isso na nossa consciência. E aí, só nos resta realmente parabenizar Vossa Excelência pelo seu projeto. É um projeto que vem ao encontro dos anseios da comunidade, da nossa população. É um projeto que nenhum vereador, no meu entendimento, deixaria de votar favoravelmente, ou deixará de votar favoravelmente a esse projeto, para sua aprovação. Porque realmente o nosso país passou e está passando uma fase muito complicada, muito difícil, em todos os sentidos. Inclusive nós passamos por um momento, que se não tivesse lá um deputado maluco denunciado lá atrás, o que estava sendo feito, o recurso que estava sendo desviado, recurso nosso, dinheiro nosso, recurso federal vindo dos nossos impostos, hoje talvez já estaria mais avançado o socialismo aqui no nosso país. Isso representa povo pobre, povo frágil e governo rico e governo forte. Nós mandamos e vocês obedecemos. Isso é que queria ser implantado no país.
Graças a Deus, teve parlamentares que se acordaram para isto. Se acordaram, tiveram a coragem de denunciar. E hoje nós estamos vendo por que razão a educação está como está, vereador Paulinho. Nós estamos vendo, vereador Davis, por que razão que a saúde está como está, a nossa segurança. Porque não tem, porque os recursos são desviados, na cara dura. E eu sempre dizia aqui, que esse grupo que lá está, já hoje disseminado entre todos os partidos políticos, eles não se contentaram só em roubar. Eles quiseram roubar tudo. Tudo. Então isso nos deixa, assim, devidamente entristecidos, porque nós sabemos que nada se faz sem recurso. Você não faz educação, você não faz saúde, você não faz segurança, você não faz nada sem dinheiro. Nós sabemos disso. E se rouba o dinheiro que vem dos nossos impostos, do suor do trabalhador brasileiro, como é que vai se fazer saúde e educação? Nós tivemos aqui hoje o administrador do Hospital de Zambuja falando, né, da prestação de serviço do hospital. Mas poderia ser muito mais. Nós poderíamos ter aqui, presidente, com 125 mil habitantes já passando, na nossa região mais de 200 mil habitantes, já podíamos ter não só um hospital atendendo como está atendendo, 2 hospitais como tem, né? Não poderíamos estar vendo essa situação de ter um hospital fechando. Nós tínhamos que abrir mais hospitais, né? Nós tínhamos que ter dinheiro para socorrer essas casas de saúde, para que possa levar o benefício que a população precisa. Os nossos impostos têm que ser investidos prioritariamente na pessoa que precisa, no cidadão que precisa. Tem que ser investido. Assim é em qualquer família. Primeiro o filho que mais precisa, você atende, não é verdade? Depois você atende os outros. Mas primeiro aquele que está passando maior necessidade. E assim é no governo público também. Mas infelizmente não é isso que acontece. Vereador Paulinho, parabéns mais uma vez. Nosso voto, já antecipadamente, é favorável. Vereador Ivan, vereador Nilson Pereira. Senhor presidente, vereador Paulinho, olha só o que acontece, vereador Paulinho. Estamos aqui discutindo uma coisa que alguém inventou e colocou aqui, que está destruindo as famílias. Eu, sendo cristão, eu não poderia me furtar disso aqui hoje. Queria lembrar, vereador Ivan, quando a gente foi criado, vereador Celso, os nossos pais iam trabalhar e as nossas mães cuidavam, davam educação. O que foi acontecendo? A necessidade do trabalho, a competição. Aí a esposa tem que trabalhar para sustentar em casa. Quem está cuidando dos nossos filhos? Eu já sou avô dos meus netos. É lá fora. E quem entende, sabe, deixou brecha, o inimigo vai entrar. Eles sentiram como estava fragilizado nossas famílias. Culpas nossas, nós somos culpados também. Nós temos uma grande parcela de culpa, porque nós deixamos. Já até passou aqui pela essa casa, que a criança nem nasce, ela já está matriculada no jardim. Eu era do tempo, eu fui para a escola, claro, tudo mudou com 7 anos. Hoje a criança, ela já nasce dentro de uma escola. Onde que está o convívio com o pai? Onde que está o convívio com a mãe? Como se conversa? Quando vai se conversar, é na frente de uma televisão, é assim que a grande maioria ou no celular, que hoje nem se conversa mais, a grande maioria. Então essa é a grande preocupação. Ainda bem, vereador Paulinho, você teve essa preocupação e tenho certeza que nessa administração não iria passar, porque o prefeito também é um homem cristão.
Ele sabe. Deus, quando criou o mundo, foi o homem e a mulher. É diferente? As novidades que vieram acontecendo, porque todo mundo achava, quando a criança fala alguma coisa, todo mundo acha bonito. Pois lá na frente é que vem a conta, e a conta é pesada. Ainda quando dá para recuperar, como a nossa cidade está fazendo, não deixando ir para as escolas, é excelente. Porque alguém lá de cima, vereador Ivan, você falou bem, veio o projeto, veio de lá. Algum partido político criou isso. Não foram nós aqui em Brusque, aqui nessa Câmara. Veio de fora, veio lá de Brasília. A sustentação nossas são o quê? A nossa família. Família fragilizada, acontece. Aí o pai ou a mãe não tem mais o tempo de levar um filho na igreja. É triste, vereador Gamba. A gente vê hoje, qualquer igreja, a gente tem que procurar, porque o caminho nosso é um só. O caminho nosso é Deus. Não tem a religião. Deus, Ele é o único, Ele é um só. Se nós começarmos a passar isso para nossas famílias, eu tenho certeza, levar para as igrejas, estando lá, o pai não vai buscar em uma delegacia, no necrotério, o pai sabe no que está e está aprendendo boas coisas. Porque só temos um caminho. O caminho é Deus. E quando Deus criou o mundo, tanto é que o nosso país, mais de 70% da população são cristãos. O Brasil só não se acabou nada ainda, vereador Celso. Por isso que o povo crê. Eles crêem num Deus. Vimos outros países. O que acontece? Eles têm a maior segurança. Olha o que está acontecendo todo dia. E o Brasil ainda é um Brasil forte. É um país que nós devemos acreditar. Porque tem gente assim, vereador Paulinho, que vem com esses projetos para inibir. Porque se deixar essas portas abertas, com certeza, algum professor iria colocar isso na sala de aula. Porque eles têm um tempo. Hoje a criança é capaz de passar 8 horas numa sala de aula, ou mais. Quanto tempo ele vai falar com o pai, vereador Marco? Você que acompanha, tem os seus filhos, sabe como é que é. Vai nas escolas, vai buscar. Mas se todos fizessem isso, doutor Celso é avô, sabe disso, eu sou avô, o orgulho que a gente tem, né, vendo os netos, podendo ensinar o caminho, são todos iguais, mas a gente procura o caminho do bem. E é fácil. O mais difícil é fazer o errado, pode ter certeza. Lá vai ter um preço. E o preço é caro. Enquanto que nós estamos aqui discutindo, quantas famílias estão chorando, vereador? Perdendo filhos para droga, prostituição tomou conta. Essas crianças foram orientadas. Uma professora foi citada aqui, deixando 2 crianças, foi o vereador Marcos, né? Se beijando. Olha, e tem mais, vereador. Se esse mestre chamar a atenção, os pais vão lá. Quem educa meus filhos sou eu. Mas eles nem sabem o que os filhos estavam fazendo. Isso é muito triste. Concedo, rapaz. Agora que o vereador Nilson estava falando, essa semana, eu conversando com alguém, me disse que viu pessoas batendo foto, selfie, com aquela menina que matou os pais, aquela Isso, batendo selfie como se ela fosse uma heroína. A pessoa passando na rua, ela tem, acho que a liberdade para sair por algumas horas, ou dorme na cadeia, e ela está fazendo. Eu não conheço exatamente a profundidade da história, mas eu acredito
que grande parte disso tem a culpa na educação e na família, porque provavelmente ela não recebeu o amor de pai e mãe, um amor profundo, educação, a profundidade que deveria ter o pai e a mãe na educação dela, e ela resolveu queimar a etapa, matar o pai e a mãe, para ao invés de suar para criar um patrimônio, eu mato o pai e a mãe e assumo a herança e ninguém vai descobrir, só que foi descoberto. E até aparece o efeito que teve no irmão dela, que tinha 14 ou 15 anos, que hoje está perdido e não pôde ter um futuro. Muito obrigado. Você, Edu. Obrigado pela parte, vereador Nilson. Mais uma vez, só enaltecer a questão de que hoje o país e essa situação está como está. Mais uma vez eu vou bater na tecla, assim como Vossa Excelência já colocou, que é a questão dos pais. Os pais não querem mais ser responsáveis pelos seus filhos. Graças a Deus não é a grande maioria. Hoje também sou representante, sou presidente da APP das 3 escolas que meus filhos estudam, acompanho o trabalho didático da escola e com certeza também não iria permitir que esse tipo de coisa entrasse na escola. Então eu gostaria também de convidar os pais para que participassem mais da vida escolar de seus filhos, para que possam compreender realmente o que acontece dentro da sala de aula antes de falar mal do professor, como acontece muitas vezes. Muito obrigado, vereador. Agradeço, quarto vereador. Mas é isso. É o mínimo que um pai ou uma mãe pode fazer, é se dirigir até o colégio e ver. E quando essa criança chegar em casa, conversar com essa criança. Como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu professor? Tem pais que nem conhecem o professor. Ele mal sabe a escola onde o filho estuda, porque ele vai de vez em quando levar e buscar. Então, é o cuidado que devemos ter, sempre olhando, trazendo para essa casa, discutindo aqui, vereador Celso, uma lei, fazer uma lei para impedir que entre na nossa cidade. Mas o importante é que chegou a tempo e com certeza, vereador, declaro meu voto também e vai passar tranquilo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu sou o vereador Tuta. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e a todo mundo que nos acompanham a gente aqui ainda nesta noite. Eu também tenho várias pessoas e amigos que ainda nos acompanham, Silvana, Anderson, pastor Joel. Eu também acho e tem que sim parabenizar a atenção que o vereador Paulinho Sestrem teve o cuidado de estar fazendo esta lei, o cuidado que coloco de poder estar fazendo uma lei em que se dê atenção a algum material que vai estar chegando às escolas, vereador Marcos. E esse material, sem dúvida nenhuma, vai ter que ser visto pelo educador até chegar às crianças. E eu vejo que o projeto é bem amplo, que fala sobre algum tipo de revista, que possa chegar um material que o educador pode estar olhando, ter algum conteúdo que não fica bacana, então vai ser retirado. E, sem dúvida nenhuma, esse material que aqui chegou, vereador Paulinho, vai muito além daquilo até que se discute. Nós estamos falando de um filho que o pai quer casar com o filho, sobre específico aquele livro. E eu também, como a sua intenção, eu creio que é preservar o respeito, de decisão de qualquer pessoa. Eu vejo que o senhor prioriza, sem dúvida nenhuma, um bom material para que as crianças, sem dúvida nenhuma, tenham um bom conteúdo, mas a gente sabe que é muito amplo. Nós andamos aqui, nós fomos muito além, Infelizmente a televisão mostra várias coisas. Hoje
tenho 3 filhos, né? Há pouco tempo não tinha, hoje tenho 3, mas eu também cuido. Porque se eles começarem a ver o Jornal Nacional todo dia, daqui a pouco eles vão perguntar: pai, enganar o meu amiguinho é certo? Porque ver todo dia na televisão é enganar, o guri na malhação lá enganou o outro, roubou a menina do outro, ele é o cara, ele é o tal. Se ele passar a perna no cara, o outro olha, não, esse ali é o cara. Então, eu vejo que, de qualquer forma, toda a ideia de poder trazer e agregar uma boa educação, mas sem dúvida nenhuma que a contribuição da família em casa é a mais importante. É a mais importante. Porque ali é o começo de tudo. Ali é o começo, e que todo mundo, as pessoas que comentam que o pai e a mãe foi muito rígido, nós também fomos criados dessa forma, meu pai e minha mãe, inclusive meu pai, né? A mãe já era mais maleável, agora o pai pegava mais pesado. Questão de ordem, presidente. Desculpa interromper, vereador. Eu queria, como nós estamos encerrando já a sessão, e eu sei que tem outros vereadores que vão falar, apresentar um requerimento para prorrogação da sessão até nós votarmos esse projeto. Em votação, requerimento do vereador Ivan. Todos favoráveis? Ok? Então está a discussão até o fim dessa matéria. Obrigado, vereador Ivan, por ter pedido a alterar o tempo. E então venho então parabenizar o vereador Paulinho Sestrem e sem dúvida nenhuma a gente saber que tudo, né, que venha contribuir, e que também a gente sempre tem que preservar e exigir, né, que as crianças vão para a escola com respeito ao professor, com respeito às pessoas que lá estão, que sem dúvida nenhuma vai ter uma educação valiosa, né? Dessa forma a gente vai evoluir, e sem dúvida nenhuma o professor não vai ficar tão retraído numa sala de aula, às vezes com medo de poder falar alguma coisa para o aluno, medo de poder até chamar a atenção do aluno, né? Mas a gente sabe que tudo vem de casa, né? E eu procuro fazer isso também com os meus filhos, e creio que pretendo ter êxito, né, na educação deles, crescer com respeito, poder conduzir e ser cidadãos de bem. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Tuta. Em discussão, vereador Celso. Vereador Paulinho, eu quero aqui exaltar a coragem de Vossa Excelência. É um tema que é espinhoso, mas é um tema fundamental para nossa sociedade. Tantos termos que se usa aí de caráter pejorativo, como discriminação, homofóbico, xenofóbico, uma série de coisas, né? E não sei se a atitude de Vossa Excelência é uma atitude conservadora ou progressista. Se pegarmos lá os aspectos ideológicos, existe uma tal da educação chamada libertária. Educação libertária. E está lá apregoado justamente o ensinamento de práticas sexuais em tenras idades. Feito esse comentário, eu queria exaltar aqui
o aspecto da essência familiar, na construção da personalidade do indivíduo. Diz Biot que a criança nasce como uma massa amorfa, né? O cérebro vai sendo impregnado aos poucos com conhecimentos e com atitudes de sensibilidade. Então, o calor materno, a dependência materna da criança que nasce da mãe é um elo fundamental. Tanto que a psicologia até estuda os aspectos relacionados com a rejeição. Tem mães que às vezes não aceitam as depressões pós-parto, mas a criança vem nessa crescente e ela vai recebendo e vai assimilando para a sua personalidade os conhecimentos. Veja bem, o aspecto da formação escolar, muitos professores talvez até usem da sua condição para transformar em informações. E a criança, mesmo educada em casa, muitas vezes absorve informações e questiona, cria conflitos quando a educação familiar não é muito sólida. As crianças normalmente não têm o que se chama de defesa psicológica, né? Pensamentozinhos que foram incutidos na cabeça dela para se defender de determinados posicionamentos ideológicos. Então, assim, eu acho de um caráter tão cruel querer transformar esse ser indefeso, incutir nele princípios que muitas vezes não são muito saudáveis, né? Se prevalecendo, vamos dizer, dessa dificuldade que tem de assimilação, seja através de livros, seja através da mídia, seja através da educação escolar. É muito importante, nós falamos, quem educa é a família. A escola ensina, e deveria ser assim. Existe um movimento hoje chamado Escola Sem Partido, porque todos sabem, psicologicamente, é muito mais fácil mudar o pensamento de uma geração a partir da criança e da adolescência do que de velho que já está formado e é difícil que eles tentem mudar. Acho que o caminho seria esse, mas teria que ser de baixo para cima, não de cima para baixo. Eu acho que vamos ter uma repercussão positiva nesse debate dessa noite com o projeto de lei de autoria de Vossa Excelência. Nós temos uma sociedade extremamente sofredora, né? No Brasil são 60 mil homicídios por ano, né? Em Brusque nós estamos no segundo lugar em menor taxa de homicídio no país, 5.500 e poucos municípios, e nós somos o segundo menor índice de suicídio no Brasil. Então demonstra que a nossa sociedade tem valores muito fortes, né? Porque a banalidade, as sutilezas tomaram conta da vida da maioria das pessoas. Então, vereador, fico muito feliz de ver que o seu coração realmente é um coração aberto para a sociedade, corajoso, né? E pode contar com o voto desse que está falando. Vereador Lima. Eu não podia deixar de parabenizar o vereador Celso, por ser pediatra, talvez tenha mais de 40 anos. Por aí. 40 anos de pediatria, deve ter acompanhado milhares e milhares de crianças doentes, relacionamentos com pais e mães, e com certeza eu acho que é um fechamento com chave de ouro para essa nossa discussão, o depoimento do que o vereador Celso acabou de fazer. Obrigado. Muito obrigado, Vitor Lima. Só para complementar, de vocês ter observado, que ainda tendo, né,
que muitas mãezinhas chegam lá com o nome do neném, o sobrenome é um e o sobrenome dela é outro. Quer dizer, mães que estão assumindo seus filhos e hoje não existe mais o casamento, convívio, coisa e tal. Isso acaba também fragilizando, de certa forma, a estrutura familiar. Mas, no mais uma vez, Paulinho, parabéns. Doutor Celso, uma parte para finalizar. Desculpa, Paulinho, vi. Se eu não falar, falando de casa, né, educação, minha mãe me mata. Tem que falar aqui que o doutor Celso foi meu pediatra, doutor Lima. Com muito orgulho. Foi meu pediatra, né? Obrigado pelas palavras e como o mundo dá voltas, né? Obrigado. Em discussão, em votação, projeto de lei 20/2017. E apenas para formalizar, Paulinho, essa presidência, se votasse, votaria favorável. Tem os 15 votos nesse projeto.